Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Tô com saudades. Mas por enquanto a gente vai se vendo por aqui para matar saudades, tá bom? Queridos, estamos começando esse assunto novo que é bem interessante, muito legal mesmo, e vocês vão gostar, tenho certeza disso. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais então sobre como foi esse início dos Estados Unidos da América, quando era colônia da Inglaterra. Muito bem. Como é que iniciou essa colonização na América? Por que foi tão diferente aqui do Brasil e dos Estados Unidos? Como é que foi que eles conseguiram a independência deles? Isso a gente vai ver nas outras aulas. Como é que eles conseguiram a independência deles já com 156 anos de colonização? Eles já conseguiram independência. A gente vai ver isso também mais para frente. E quem é que veio para colonizar a América da Inglaterra e como é que eles agiam, em que eles criam? É muito interessante essa história, muito mesmo. Gente, se a gente voltar falando sobre a América, lembra que quando foi descoberta a América por Colombo, antes mesmo, eles já tinham dividido a América, uma parte para Portugal e uma parte para a Espanha. Lembra? O Tratado de Tordesilhas, o famoso, que a gente falou tanto ano passado. O Tratado de Tordesilhas dividiu entre Portugal e Espanha. Mas agora a gente está falando de Inglaterra, como é que é isso? Bem, por quê? Porque a rainha Elizabeth I da Inglaterra, ela não deu muita atenção ao Tratado de Tordesilhas, assim como outros, né? E ela permitiu, em 1585, que um nobre viesse começar uma colonização na América do Norte. Essa colonização desse nobre, ele fundou a Virgínia, mas não deu certo. Por quê? Porque tinha fome, né? Aquilo que eles estavam acostumados a plantar lá na Europa não dava certo aqui. Então, assim, não deu certo. Tinha fome, doenças diferentes, assim também como ataques de indígenas, porque eles estavam indo numa terra onde moravam muitos indígenas. E então não deu certo, deu errado e acabou. Aí ficou por isso. Passados vários anos, em 1620, já era um rei da Inglaterra, nós vamos ter de novo o início da colonização da América do Norte pela Inglaterra. Agora foi diferente. Então, nós vamos ter duas companhias de comércio que vão trazer as pessoas, que vão organizar essas viagens autorizadas pelo rei da Inglaterra. E quem é que vai vir? Gente, vão vir várias pessoas que estão tendo problemas lá na Inglaterra. Agora, nós temos que dar o destaque às pessoas que vieram e fundaram 4 colônias em especial da Nova Inglaterra, que são os puritanos. Lembra que a gente estudou sobre os puritanos? Quem eram os puritanos? Eram os calvinistas da Inglaterra, né? Eles seguiam as ideias de Calvino dentro da Reforma, mas eles tinham um toque diferente, por isso que eles eram puritanos ali na Inglaterra. E você lembra que os puritanos sempre eram perseguidos. Quando o rei era católico, ele perseguia os puritanos. Quando o rei era anglicano, que é a igreja do Henrique VIII, que a gente estudou, que ele fez lá aquela reforma meio estranha, ele também perseguia os puritanos. Ou seja, os puritanos eram perseguidos sempre. E esses puritanos, quando vem a oportunidade de vir para uma terra nova, começar tudo novo, sem serem perseguidos, eles vão aproveitar. Eles vão aproveitar com todas as forças deles. Então, eles vão sair lá da Inglaterra, mas eles não vão sair para vir para cá buscar riqueza, levar para a Inglaterra. Isso é diferente. Não foi uma colônia de exploração, que nem no Brasil, que eles vinham buscar as coisas e levavam para Portugal. Não, foi uma colônia de povoamento, porque as famílias vieram, eles entraram no navio famílias, e eles vieram com tudo que tinham para se estabelecer, morar e viver nessa nova terra. Tanto que eles deram o nome de Nova Inglaterra. Eles gostavam da Inglaterra, só que eles eram perseguidos lá. Então, eles querem começar uma nova história aqui na América do Norte. Então, eles fizeram essa viagem. Esses
chegaram, eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. E o primeiro navio, então, que veio para se estabelecer foi o Mayflower. E esse navio veio em 1620. Olha que interessante, foram 102 pessoas que embarcaram, fora a tripulação. A tripulação era de 25 a 30 pessoas, mas 102 pessoas que vieram para morar na América do Norte. Eles eram puritanos, eles eram tementes a Deus, amavam a Deus. E vieram nesse navio e vieram bem apertados, porque famílias inteiras vieram, bastante apertados. Mas mesmo estando com pouco espaço, eles não deixaram de trazer, junto na bagagem, foram 400 livros, porque eles davam muito valor ao estudo, à educação, a Deus. Olha que interessante. Dá para perceber por que depois os Estados Unidos foi tão abençoado. Então, essas pessoas vieram e queriam fundar essa nova pátria. Eles chegaram, então, aqui na América em 1620, mas chegaram na época do inverno. Então, eles ficaram no navio mais 2 meses para esperar passar o inverno, para daí desembarcar. Foi em Massachusetts. Aí, até passar o inverno, das 102 pessoas, eles começaram a ter doenças dentro do navio. E foi uma situação muito triste, porque acabaram morrendo vários. Só 53 deles é que sobreviveram. Mas mesmo com tanta dificuldade, eles não desanimaram, eles confiaram em Deus. E eles fizeram um pacto que é muito conhecido, o Pacto do Mayflower, onde que os 41 homens ali dentro assinaram seus nomes. Esse pacto é, quando a gente estiver em terra, descendo desse navio, nós vamos estabelecer leis justas, igualitárias. Nós vamos basear tudo na palavra de Deus, porque nós cremos em Deus, nós amamos a Deus, então nós vamos servir a Deus nessa terra. E nós vamos ter leis de acordo com a palavra de Deus. Gente, é óbvio que Deus ia abençoar algo assim, né? E de fato, quando eles desceram, eles tiveram muitas dificuldades, plantaram trigo, por exemplo. Trigo eles plantavam lá na Europa, aqui não deu certo o trigo. Daí eles estavam tendo dificuldades com as plantações. Eles tiveram a ajuda dos indígenas, que se preocuparam com eles e ajudaram eles a plantar coisas que aqui na terra dava, na América. Ajudaram eles a plantar o milho, a abóbora, e eles então começaram a prosperar plantando as coisas que eram naturais daqui, nativas daqui. E quando deu... Porque eles chegaram em setembro de 1620 e ficaram até novembro dentro do navio, né? Ficaram 2 meses. Aí, quando deu 1 ano que eles estavam aqui, em 1621, em novembro, eles fizeram uma festa. A festa de ação de graças, agradecendo a Deus por ter cuidado deles. Convidaram os indígenas para a festa, o chefe indígena também. E aí, eles fizeram... comidas com milho, fizeram torta de abóbora e uma ave nativa aqui que eles também não tinham lá nos Estados Unidos, que era o peru. Comemoraram junto com os indígenas e agradeceram a Deus pelo 1 ano que eles tinham conseguido se estabelecer ali. Então, sempre dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Eles tiveram mordomia, eles tiveram autogoverno e eles tiveram um bom caráter. E Deus abençoou isso. E aí começou então, mas eles ainda eram ligados à Inglaterra, certo? Esse é o iniciozinho. Vocês vão trabalhar um pouco sobre isso essa semana e na próxima semana de aula a gente fala mais um pouco, tá bom? Boa semana a todos!